O que acontece se ele vier em setembro? Eu acredito que o primeiro-ministro Netanyahu deveria estar em raia. Ele é um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional. E o que você vai perceber é que essa é uma opinião compartilhada por muitos, simplesmente por causa do que as ações dele causaram ao longo desses últimos anos. Você tem medo agora de ir para Nova York? Você deixaria de ir por causa desse medo, mesmo sabendo que, na verdade, ele não tem como sustentar essa ameaça? A resposta é não, eu não tenho medo. O prefeito islamista de Nova York pensa que é presidente dos Estados Unidos e pode ameaçar o primeiro-ministro de Israel. Isso não foi bem recebido, pois o primeiro-ministro de Israel também se pronunciou sobre o islamista que tenta dominar Nova York. Agora, Mamdani, para quem não conhece, está envolvido em vários escândalos. Recentemente, por exemplo, fez declarações absurdas sobre estupro sob sua jurisdição. E sim, eu queria poder dizer que isso é um exagero, mas não é. Ouça isso. E o que eu acho importante saber é que muito do aumento nos casos de estupro também vem de uma definição ampliada do que conta como estupro, além de sobreviventes que estão denunciando atos que aconteceram anos atrás. Ok. Basicamente, ele diz que não há estupro sob sua jurisdição. Só que as pessoas não sabem direito o que é um estupro. Talvez ele saiba. Não sei por que ele seria especialista em definições de estupro. É curioso, mas ele é um islamista. Vamos esperar para ver o que mais surgirá sobre ele. Mas agora, além dessa grande polêmica que as pessoas estão... Você acredita nisso? Ninguém gosta que ele diga que os números de estupro existem porque as pessoas não sabem o que é estupro. Ele está realmente, de fato, afirmando que pode prender o primeiro-ministro de Israel se ele tentar vir para Nova York. Nossa, eu ri muito. Ouçam como Netanyahu está reagindo a isso. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pode estar planejando visitar Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Você prometeu na campanha e após vencer que ordenaria sua prisão para cumprir o mandado do Tribunal Penal Internacional. O que acontece se ele vier em setembro? Eu acredito que o primeiro-ministro Netanyahu, que deveria estar em raia, é um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional. E o que você vai perceber é que essa é uma opinião compartilhada por muitos, simplesmente por causa do que as ações dele causaram ao longo desses últimos anos. Eu também disse que vou seguir as leis que temos aqui. Certo. Além dele querer seguir essas leis, ele realmente pode prender Netanyahu. Vamos analisar. Com uma busca rápida na internet, será que Mamdani pode prender Netanyahu? Não. Nem a cidade de Nova York, nem Mamdani, tem autoridade legal para prender o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O fato de que, claro, esse homem está por aí fazendo campanha por coisas que ele realmente não pode fazer é irrelevante. E eu lembro a todos vocês que enquanto esse homem é simplesmente um prefeito, ele acha que pode fazer o que quiser impunemente. Pessoas com real poder nos Estados Unidos, como Marco Rubio, afirmam que o TPI é muito problemático e deve ser enfrentado. Falaremos sobre isso em seguida. Em Nova York, acredito ser essencial seguir a lei como líder da cidade, e é isso que pretendo fazer. Quer dizer, além do fato de que ele simplesmente não tem jurisdição, então ele quer seguir a lei, mas finge que tem a capacidade de agir com base em uma lei que ele não tem. Olha, é mais um mentiroso islamista. Desculpe, eu não entendi o que isso significa. Ou seja, tudo o que a lei me permite fazer na cidade de Nova York é isso que vamos fazer, mas não vamos criar nossas próprias leis para esse fim. O que a lei permite que você faça? Essa é uma conversa ativa com o nosso departamento jurídico e estamos analisando quais são as possibilidades que temos aqui no nosso município. No entanto, o que vimos em nível internacional é que às vezes há o desejo de criar suas próprias leis para ir além dos limites da legalidade. Isso não é algo que nos interessa. Quero dizer... Veja que ele não diz, a lei proíbe prender. Ele fala, temos que consultar o jurídico. Ela pergunta, você pode mesmo prendê-lo? Você está dizendo que vai. É isso que eles fazem. Eles fazem essas declarações draconianas e dramáticas, dizendo que vão fazer algo impactante. E aí, quando são questionados sobre isso, dizem, vamos ter que perguntar ao nosso departamento jurídico. Ele não pode prendê-lo, gente. Mamdani não pode prendê-lo. Mas ele não vai dizer isso em voz alta, porque chegou ao poder com base em pessoas que acham que ele pode fazer todas essas coisas malucas que ele não pode fazer. Só lembrando, pessoal, Netanyahu respondeu às ameaças da Mamdani da melhor forma. Esse homem é realmente uma lenda viva. Vamos falar disso daqui a pouco. Em Assembleias Gerais da ONU costuma-se conceder anistia aos presentes por ser sede das Nações Unidas. Você pretende respeitar isso ou está considerando prendê-lo mesmo assim?
Acho que estamos analisando todas as nossas obrigações legais, e uma delas diz respeito às Nações Unidas. Mas a outra parte disso é que não estamos falando de uma avaliação pessoal de Benjamin Netanyahu. Estamos falando sobre o Tribunal Penal Internacional e o fato de que eles emitiram um mandado de prisão para este primeiro-ministro. Falando sobre o Tribunal Penal Internacional, ele passa uma legitimidade, mostrando que não se trata da minha opinião sobre esse homem, mas do que os tribunais realmente consideram apropriado. Vamos ouvir o que Marco Rubio tem a dizer sobre esses mesmos tribunais. Há uma instituição mundial que se autodenomina... Só um segundo. Isso foi rápido demais. Vocês estão prontos? Criminoso internacional. Existe uma instituição chamada Tribunal Penal Internacional, presente no mundo todo. Talvez você já conheça, talvez não. Você provavelmente não sabe o nome dos seus juízes, promotores ou presidente. E você realmente não deveria saber. Mas enquanto conversamos, o TPI e aliados estão em guerra contra nosso país. Não com balas ou mísseis, mas com estatutos, tratados e o poder do chamado direito internacional. Quando o TPI nasceu, há 24 anos, disseram que seria apenas uma salvaguarda limitada, um tribunal global que interviria apenas para julgar os crimes mais graves, como genocídio e crimes de guerra, e somente quando os tribunais de um país não fossem capazes de processá-los por conta própria. Na verdade, era algo bem mais radical e extremo. Era um tribunal global de burocratas globalistas não eleitos que alegam ter poder quase ilimitado. O perigo desse tribunal global só aumentou. Ele ameaça todo o nosso sistema político e jurídico. Agentes da patrulha de fronteira removendo criminosos violentos do nosso país. Fuzileiros americanos arriscam a vida para defender a pátria. Promotores atuando para desmantelar planos terroristas de atacar e matar americanos. Se ficarmos parados, todos eles estariam à mercê de juízes estrangeiros a milhares de quilômetros de distância, enfrentando o risco constante de serem processados e até mesmo presos pelo chamado crime de defender seu próprio país. O povo americano nunca aceitou isso e nunca aceitará. Leia a nossa declaração de independência. Travamos uma revolução contra uma potência estrangeira que nos levava além mar para sermos julgados por supostos crimes. A independência é nosso direito de nascença e não permitiremos que burocratas estrangeiros atirem de nós. Esta administração não ficará parada enquanto o TPI e aliados ameaçam nosso povo. Se pensam que podem tirar nossa soberania, mostraremos o real significado da determinação americana. Quer dizer, aí está. Uma pessoa, Mamdani, um islamista, está tentando tomar conta da América com sua mentalidade globalista, socialista e da Sharia. Acha que o TPI é um tribunal ao qual deveríamos dar ouvidos porque eles são religiosos. E um homem, Marco Rubio, que realmente tem poder na América e é realmente sensato. Todos sabemos o quanto esse homem representa o povo americano. Ele afirma que o TPI é um pouco problemático. E adivinha? Nada a ver com toda essa questão de Israel. Mas, na verdade, tem a ver com os americanos e a capacidade deles de fazerem o que querem fazer. Sim, é isso que ocorre. Usam a questão de Israel como pretexto para avançar pautas que só destroem o Ocidente. Fique tranquilo, Netanyahu não está se contendo. Vamos ouvir o que ele diz sobre isso. Quero te perguntar sobre o novo prefeito da cidade de Nova York, Mamdani, que disse de forma muito firme e confiante que te prenderia caso você pisasse em Nova York. Nas últimas 12 horas, ele suavizou a posição e disse que líderes estrangeiros podem viajar onde quiserem. Você está com medo agora de ir para Nova York? Você deixaria de ir por causa desse medo, mesmo sabendo que, na verdade, ele não tem como cumprir essa ameaça? A resposta é não, eu não tenho medo. A resposta é você. O que quer que eu diga sobre Mamdani? O que tem ele? Quer minha opinião sobre ele? Posso te dizer que eu reformei a economia israelense. Não era exatamente socialista, mas era semi-socialista e estava chegando ao fundo do poço. Então eu introduzi algo chamado livre mercado, ou como é mais conhecido, capitalismo, e tudo disparou. Israel virou potência global em alta tecnologia. Tel Aviv agora tem um horizonte diferente. Há 20 anos tínhamos apenas um arranha-céu, agora temos uma floresta de arranha-céus. E sabe de uma coisa? A desigualdade diminuiu porque as pessoas entraram no mercado de trabalho. A renda de todo mundo aumentou e a diferença entre ricos e pobres diminuiu muito. Então, o socialismo não funciona. Acho que esse é um problema para o povo de Nova York, os moradores de Nova York. O outro é que o antissemitismo geralmente destrói sociedades. Na verdade, não é geralmente, ele sempre destrói sociedades. Se esse é o futuro de Nova York, acho que Nova York tem um futuro muito sombrio e geralmente as pessoas acabam mudando. Mas o que eu descobri ao reformar a economia israelense é que isso é muito difícil de fazer. É muito, muito difícil de fazer. Nós conseguimos. E conseguimos com um sucesso incrível. E Israel agora é um dos maiores. Acho que nosso mercado de ações está crescendo mais rápido do que qualquer outro mercado de ações do mundo. E isso depois de 2 anos de guerra. E é isso que os políticos sempre são treinados para fazer. Não responder realmente às perguntas, mas sim responder aquilo que estão tentando promover. Mas ele vai chegar na questão do Mamdani em 1 segundo. Só está demorando um pouco.
Devido à estrutura sólida da concorrência no livre mercado e não a ajudas inviáveis que geram déficits e acabam prejudicando você. Se você só acumula dívidas em casa, chega à falência. É esse o caminho que Nova York pode estar seguindo. Então, eu desejo um futuro melhor para o povo de Nova York. Mas você me pergunta, eu tenho medo de ir lá? De jeito nenhum, claro que não. Você estaria aberta ao diálogo com ele se ele entrasse em contato e quisesse conversar com você? Olha, eu já estou envolvido em muitos diálogos agora. Quero dizer, muitos mesmo, certo? E eu acho que, nesse caso, ele deveria se organizar antes de fazer essas declarações. É bom ser um líder jovem, mas não é bom ser um líder jovem e sem instrução, no sentido de não entender de economia, não saber o que é o combate ao antissemitismo, não saber quem são os vilões, mas eu acho que ele deveria se informar melhor sobre isso. Aí talvez a gente possa ter uma... Ele realmente precisa se informar melhor sobre isso, porque ele é um islamista. Ele sabe exatamente o que está fazendo, e ele é o pior tipo de pessoa. Enfim, gente, obrigada pela atenção de vocês sobre esse assunto.